Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio poder celebrar com você, nesta quinta-feira, a Palavra de Deus, a Carta aos Hebreus, um momento lindo de ouro que a gente está tendo nesse mês de agosto, com o tema geral do ano, Salmodiando ao Senhor, e agora podemos olhar de uma forma objetiva a Carta aos Hebreus, historicamente o que ela representa, teologicamente o que ela é e afirma e nos informa, e devocionalmente o que ela nos ensina. Capítulo 3, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra eles, ou contra esta geração, e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha justa retribuição ou ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Olha só, falei com você na terça-feira sobre Deus estar falando a você. Ontem falei sobre o tema Você está ouvindo Deus? Você está ouvindo? E hoje eu quero falar sobre nossa reação quando ouvimos Deus. O que o Senhor está falando através dessa escritura, e Ele está retratando pela boca ou pela pena daquele que está escrevendo, da postura, da reação do povo à fala de Deus, à orientação do Senhor. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, eu preciso compreender e entender a orientação que Ele está me dando. Não julgar a Deus que fala, porque tudo que Ele fala, tudo que Ele ensina, tudo que Ele ministra, tudo que Ele comunica é para o meu bem. Eu e você precisamos compreender isso. Agora, se eu parto do pressuposto que há dúvidas ou a vontade de Deus não se equilibra ou não se adequa à minha, ou será que Deus está certo, ou não teria uma outra maneira? Você já pensou assim? Conhece alguém que já pensou assim ou pensa? Mas precisa ser dessa forma? Eu realmente preciso abrir mão disso para conquistar aquilo que eu quero, ou que eu preciso, ou que eu desejo? Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, ponto 1, negue-se a si mesmo. Ou seja, a partir de agora, não é que você não vai ter vontade própria, mas você precisa compreender que a minha vontade é melhor para você. O problema é que as nossas escolhas, elas geralmente se baseiam numa estrutura de que eu não quero sofrer, eu não quero passar privação, eu não quero sentir necessidades, eu quero satisfação plena em tudo. E a gente trabalha ou é conduzido ou dirigido por um Deus, ou por o único Deus verdadeiro, que, segundo a própria carta de Hebreus, nos açoita e nos corrige porque nos ama, para que a gente aprenda, para que a gente seja conduzido pelas melhores decisões. E a carta aos Hebreus, ela diz que os nossos pais nos corrigiam no seu tempo, ao seu bel prazer, segundo aquilo que eles imaginavam ser correto. Mas Deus nos corrige para o nosso bem. Ou eu aceito a palavra de Deus como imperiosa e verdade absoluta para a minha vida, ou então eu não vou aceitar nada, porque eu vou desconfiar de Deus.
E esse povo no deserto endureceu o seu coração, ouviu a voz de Deus, endureceu o coração. Como que uma pessoa endurece o coração? Dizendo não a Deus, sendo relutante assim? Talvez seja a atitude de algum irmão, de alguma irmã que está na casa de Deus, que se assenta a cultuar o Senhor, o preceptor que vai cultuar, está ouvindo Deus falar e fica como uma pessoa, seja a linguagem é escolher o feijão. Você joga na mesa, hoje o feijão vem embalado e muito limpo, então raramente você encontra qualquer defeito em algum grão, ainda mais aqueles melhores, de marca melhores, mas sempre tem umzinho ou outro, xoxozinho, comido de broca para tirar. Antigamente vinha muita pedrinha no meio, muita coisa, ainda mais naqueles o feijão que era colhido aqui na nossa própria região, que ele não tinha um tratamento de limpeza dos grãos como aqueles que são industrializados, né? E não estou falando de qualidade de feijão, porque o coletado aqui sempre foi muito melhor, por ser fresco, enfim. Mas o feijão hoje vem bem limpo, então você coloca lá, pouca coisa você tem para tirar dali. Então, às vezes, ou muitas das vezes, acontece de a pessoa trabalhar dessa forma, agir dessa forma. E a Bíblia diz: se ouvirdes a sua voz, olha condicional, se ouvirdes a sua voz. Aí você vai me perguntar, mas como eu vou saber se é a voz de Deus? Eu vou te lembrar de João 10. Jesus falou: eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Não seguirão a voz do estranho. Então, as ovelhas de Deus ouvem a sua voz, as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e o seguem, atendem a sua voz. Se Jesus fala e eu não atendo a voz dele, é porque talvez eu não seja ovelha dele. Então você tem que resolver isso. É uma coisa que cada um de nós tem que resolver. Você ouve a voz de Deus, mas não obedece. Será? Será isso uma verdade para você? Então você deliberadamente sabe que é Deus que está falando, mas você não obedece porque aquilo está te cobrando, vai exigir de você. Não, eu tenho direito, então eu vou ter que ainda me rebaixar a essa circunstância, essa situação, essa pessoa. Então você tem a escolha de continuar com tudo isso no seu coração, com tudo isso no seu sentimento. Enquanto isso a vida está correndo, você está aí, Talvez você já pregou a palavra para alguém, talvez você já ensinou alguém, talvez você já se utilizou de um texto bíblico para tentar convencer alguém e você está aí agora, na mesma armadilha, na mesma amarração. A palavra não te liberta mais, você continua preso a esses sentimentos humanos decaídos e não consegue vencê-los, porque te fizeram isso. Não, porque você não sabe o que eu sofri. Talvez você não esteja entendendo que Jesus sofreu por você. Isso é uma maneira clássica de endurecer o coração. E a palavra é clara. Portanto, como diz o Espírito Santo quem diz? Aqui nós já no capítulo 2 lemos aqui do que os anjos falaram, do que o Filho de Deus falou, Jesus Cristo, e agora, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aí ele dá uma referência, como na provocação do deserto, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, viram por 40 anos a minha obra, ou as minhas obras. Interessante que aquela geração viu as obras de Deus, e eles punham a todo tempo, a qualquer necessidade, está Deus entre nós ou não? Deus está aqui ou Deus não está aqui? Deus está presente ou Deus está ausente? Embora vendo a manifestação da sua glória. Eles endureceram o coração.
Eu posso ficar aqui 1 hora falando sobre você endurecer o coração, mas eu tenho que pensar em mim, até que ponto eu estou endurecendo o meu coração, e você pensar em você. Qual é a minha reação à palavra de Deus? Ele não disse o que eu queria ouvir, então eu reajo da forma que ele não quer que eu reaja. Quem vai estar no prejuízo sou eu ou você? Nunca Deus. Nunca o Senhor. E aí Deus diz: por isso me indignei com esta geração. E disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Conhecer não é uma questão de saber como trilhar por onde trilhar. É reconhecer enquanto caminha que Deus está presente ali, porque o caminho foi Ele que abriu. É Ele que disse a essa geração no deserto: abrirei rios no ermo e um caminho no deserto. Região desértica, para onde vou, sem bússola, ao nascer do sol poente, tá? É uma orientação, beleza. Mas que caminho seguir, que rota? Ele diz: vou abrir um caminho para vocês, uma orientação para vocês. E a Bíblia diz que nunca faltou a cada dia a coluna de nuvem e nunca faltou a cada noite a coluna de fogo. Enquanto compartilho com você, eu e você devemos pensar em nossa reação ao ouvir a palavra de Deus e ver se não estamos endurecendo o nosso coração. Dias atrás uma pessoa me disse: porque aconteceu isso, isso e isso, eu vou deixar de fazer isso, isso e isso. E eu respondi a essa pessoa: estava fazendo para quem quando estava fazendo? Para Deus? Para a igreja? Para mim? Para você mesmo? Para quem estamos fazendo as coisas? É muito bom pensar a nossa reação à palavra de Deus. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.